2, som. Olá! A primeira oração é conosco mesmo. Eu sou o Padre José Dalvino, psicoterapeuta. Sim, a primeira oração é conosco mesmo. Eu sei que parece estranho no começo, mas é verdade. A primeira comunhão da nossa oração acontece entre nós mesmos, acontece em nosso diálogo interno, que é uma conversa entre o eu emocional e o eu racional. Esse diálogo é humano, todos nós temos. É uma conversa com o nosso centro direcionador da mente inconsciente, o eu emocional, e o centro direcionador da mente racional, o eu racional consciente, o ego. E todas as vezes que vamos rezar, mesmo que não temos consciências disso, mesmo que negamos as nossas emoções, precisamos entender, elas estão presentes. As nossas emoções exercem um domínio sobre nós muito maior do que o eu racional. Somos muito mais emocionais do que racionais. Até mesmo as pessoas que julgam serem extremamente racionais também estão sob o domínio do eu emocional. Por isso que eu digo que o maior erro que uma pessoa pode cometer na hora de rezar é deixar as suas emoções de lado. Esse erro é fatal, mesmo que a pessoa acredite que não esteve sob o domínio das emoções, ela esteve. Nossas emoções têm vida própria. O nosso eu emocional é aquela parte de nós que funciona de forma automática, inconsciente. São aqueles 60, 70 mil pensamentos diários que temos. Eles estão ali conduzindo a nossa vida de forma automática. Mesmo que uma pessoa esteja rezando de maneira totalmente racional, consciente, focada na oração, no rito da oração, o eu racional está ali, preocupado em fazer tudo corretamente, acreditando que se realizar bem o rito será atendido. Só que, se o eu emocional não estiver aceitando essas informações, se o eu emocional acredita que não merece e ele está cheio de dor, insegurança e crenças limitantes, crenças negativas de não merecimento, vai prevalecer aquilo que o eu emocional está sentindo. As nossas emoções sempre vão prevalecer sobre a nossa razão. A razão não prevalece sobre a nossa emoção. Por isso, deixar o ser humano de fora na oração é com certeza um erro fatal. O humano do ser humano é aquilo que nós internamente somos, é aquilo que sentimos e pensamos no mais profundo do nosso ser. É o nosso verdadeiro eu sou. É aquele que foi construído ao longo da vida e muitas vezes também na dor. É a nossa identidade mais profunda, aquilo que verdadeiramente somos por dentro, como nos vemos no mais profundo do nosso ser. Como somos assim por dentro, é como, nem sempre é como nos vemos por fora. E essas memórias, essas dores são escondidas pelo nosso ego, pelas máscaras que somos construindo ao longo da nossa vida para não termos acesso a essa realidade interna, às nossas dores. E essas memórias são o que eu chamo de arquétipo da criança interior. São as nossas memórias construídas na dor e também aquelas que são construídas no amor. E são essas memórias que nós escondemos. Freud usou a metáfora do iceberg para representar essa realidade.
A parte de cima corresponde a 5% da nossa mente consciente. Só que a parte de baixo, que é a 95% da nossa mente inconsciente, e essas memórias escondidas, que eu chamo de arquétipo da criança interior, são todas as memórias criadas desde a nossa concepção. E elas estão armazenadas em nós. Não desaparece, não some apenas porque nós não lembramos dela. Elas continuam vivas e atuantes dentro de nós, influenciando diretamente a nossa vida. Por isso falo tanto da importância de trazer as emoções para a oração. É trazer a nossa humanidade. Sem elas, nossas orações podem se tornar apenas ritualismo, palavras jogadas ao vento. Na oração, estamos primeiramente em contato conosco mesmo. Acontece o nosso diálogo interno, acontece uma conversa entre o eu racional e o eu emocional. E essa conversa acontece o tempo todo, até mesmo durante a oração. Então, não basta focar apenas na oração como forma de agradar a Deus, de convencê-lo do que eu mereço. Se no mais profundo do meu ser, no mais profundo de mim, eu acredito que não mereço, que não serei ouvido, que eu não me sinto amado. A oração não deve ser vista como uma moeda de troca, um toma lá da cá. Eu faço e Deus me obedece. Também não podemos acreditar que a oração é uma receita de bolo, que eu sigo todo o ritual passo a passo da forma mais perfeita e no final eu obtenho automaticamente o resultado. Na oração não acontece assim, justamente porque nós temos as nossas emoções e elas são poderosas, são elas que conduzem a nossa vida. Como eu costumo dizer, a emoção é a senhora que governa a nossa vida. As nossas emoções vão sendo formada a nossa programação interna, que eu chamo de código-fonte, onde ficam armazenadas todas as nossas memórias. E essa programação funciona como a de um computador. Ela é composta por linhas de programações que, ao longo da vida, vão sendo repetidas até se tornarem hábito, passando a conduzir a nossa vida de forma automática. Então, a forma como pensamos, sentimos e agimos. Preciso entender. Quando eu rezo, eu estou primeiramente realizando um diálogo interno entre o eu racional consciente e o eu emocional inconsciente. E quase sempre que prevalecerá sempre o eu emocional, porque é ele que conduz o nosso funcionamento interno. Falando de uma forma humana sobre como o nosso sistema funciona, todas as palavras que eu falo, todas as emoções que eu sinto são enviadas para a nossa mente subconsciente. E a nossa mente subconsciente, ela não julga, ela não questiona, ela não critica. Ela é um grande processador, uma grande esponja, como eu chamo, um grande triturador. Tudo que lançamos nela, ela absorve e aceita como verdade. E a linguagem do nosso subconsciente não é racional, é emocional. É aquilo que eu sinto, e não muitas vezes aquilo que eu falo. Então, entre aquilo que você fala de forma racional, consciente, e aquilo que realmente sente de forma inconsciente, que representa as suas verdades mais profundas, porque nossas emoções não mentem. Elas são manifestações das nossas verdades internas e sempre vai prevalecer aquilo que sentimos, ou seja, aquilo que somos acreditamos internamente e não aquilo que falamos racionalmente, desconectada destas emoções. Os nossos sentimentos têm fome deles mesmos.
Estamos sempre atraindo mais do mesmo. A nossa vida tende a nos produzir, nos dar sempre mais do mesmo. Como eu estou me sentindo, o que eu estou dizendo para mim mesmo, por meio dos meus sentimentos, até mesmo no momento da minha oração. No final, sempre vai prevalecer aquilo que eu sinto. Há um outro princípio que eu gosto muito de usar que diz o seguinte: como é dentro, é fora. Ou seja, como nós somos por dentro, manifestaremos fora. Eu gosto também de dizer que a nossa realidade externa é apenas um reflexo da nossa realidade interna. Como eu sou dentro, eu manifesto fora. Os nossos resultados vêm das nossas ações. As nossas ações vêm das nossas emoções pois agimos conforme estamos emocionalmente. E nossas emoções vêm dos nossos pensamentos. Lembre-se, nós temos em média de 60 a 70 mil pensamentos diários e apenas 5% deles são conscientes. Os pensamentos inconscientes não são neutros, não são nulos, não são insignificantes. Na verdade, ao contrário, os 5% consciente pode ser insignificante diante dos 95% inconscientes que estão ali conduzindo a nossa vida. Além disso, cerca de 90% destes pensamentos que estamos pensando hoje são apenas repetições dos pensamentos de ontem, de anteontem, mantendo-nos presos em um ciclo de pensamentos repetitivos. Nossos pensamentos vêm da nossa programação e a nossa programação é formada de todas as memórias, as emoções que sentimos, mediante a todos os fatos que experienciamos na nossa vida, que vivemos desde a nossa concepção. Por isso que eu digo da importância de entender o poder do nosso diálogo interno, até mesmo para entender o poder da oração, para que possamos estar em profunda comunhão conosco mesmo e nessa comunhão entrarmos em comunhão com Deus, que ouve muito mais o nosso coração do que as nossas palavras. E sem coerência entre aquilo que falo e aquilo que sinto, dificilmente haverá uma verdadeira manifestação daquilo que apresentamos na oração apenas de forma falada racionalmente. Até mesmo para ir encerrando, eu pergunto: do que adianta passar 5, 10, 15 minutos ou uma hora rezando e passar o resto do seu dia xingando, reclamando no negativo, acreditando que não tem sorte, que nada dá certo? Lembre-se, reclamar é clamar 2 vezes. Como eu costumo sempre repetir, a vida dá mais do mesmo. Os nossos sentimentos têm fome deles mesmos. Como eu sou por dentro, eu vou construir fora. O meu interior constrói o meu exterior. E a oração, assim, é, em primeiro lugar, uma comunhão conosco mesmo, um diálogo interno entre as nossas partes racional e emocional. E nessa comunhão eu vou me conectando verdadeiramente com Deus. Por isso, esteja sempre inteiro na presença de Deus, de corpo, mente e espírito. Lembre-se, a oração é, em primeiro lugar, um diálogo interno comigo mesmo. A oração é, em primeiro lugar, uma comunhão comigo mesmo. E nesta comunhão eu preciso estar inteiro, de forma racional, consciente e de forma emocional. Eu preciso trazer a emoção para a consciência. E nesta comunhão profunda eu me conecto profundamente com Deus. Gostou deste conteúdo? Curta, comente e compartilhe. E se tiver dúvida, deixe aqui no final, nos comentários, ou entre em contato que eu estarei
tendo o maior prazer em responder esses questionamentos, tirando as suas dúvidas.